Antenor acordou antes que percebesse estar desperto, com o corpo rígido e o coração disparado, como se algo tivesse rasgado o silêncio da madrugada e atravessado sua pele. Por um instante, achou que tinha sonhado, mas o segundo seguinte trouxe a lembrança sensorial exata. O estrondo profundo e seco de uma árvore colossal tombando. Não era apenas o som da madeira se partindo, era o impacto do tronco esmagando o chão, fazendo a terra vibrar como um animal ferido. Esse tipo de queda tinha um peso que quem viveu a vida inteira entre serras, toras e clareiras reconhecia instintivamente. Contudo, havia algo errado. O som não vinha de um ponto específico, mas parecia se espalhar pela casa, reverberando nas paredes, como se ele estivesse dentro da queda e não diante dela. Ele se sentou na cama, esfregando o rosto com mãos trêmulas. O relógio marcava 3 da madrugada, um horário em que nem os animais ousavam romper a quietude da região. Lembrou-se de noites antigas, quando ainda trabalhava no corte, em que dormia quase vestido para enfrentar madrugadas frias na mata. Mas agora, anos depois da aposentadoria, aquele estrondo parecia deslocado no tempo, como uma visita indesejada de um passado que ele jamais quis revisitar. A pequena casa de madeira estava quieta demais. Nem o vento balançava as telhas. A ausência de qualquer ruído comum tornava o silêncio posterior ainda mais agressivo, como se o mundo estivesse prendendo a respiração, esperando sua reação. Antenor levantou-se devagar, tentando ouvir qualquer indício de que outro som viria, mas só encontrou o vazio. Abriu a porta do quarto e a frieza que escapou do corredor fez seus pelos arrepiarem. Caminhou até a varanda com passos lentos, como se temesse perturbar algo adormecido. O breu da estrada de terra, a mata adensada além do quintal e a névoa baixa formavam um quadro estático, como se a noite estivesse suspensa. Ele olhou para a copa das árvores mais próximas, procurando sinais de queda, mas não encontrou nada. Nenhuma folha fora do lugar, nenhum galho partido. Tudo estava intacto. O estrondo se repetiu apenas dentro de sua memória insistente, muito mais vívido do que deveria ser. Ele tentou se convencer de que era apenas um reflexo auditivo tardio, talvez obra de um sonho particularmente realista. Mas o peso no peito dizia outra coisa. Dizia que algo havia chamado seu nome sem usar voz. E sem entender por quê, ele teve a sensação inquietante de que aquela queda invisível não seria a última. O amanhecer encontrou Antenor, ainda vestido com as mesmas roupas da madrugada, sentado à mesa e olhando para fora com a expressão de quem procurava encaixar peças de um quebra-cabeça que não existia. Quando a claridade finalmente rompeu a escuridão, ele decidiu que precisava verificar a mata. Uma vida inteira como lenhador ensinara que sons como aquele tinham origem concreta. Árvores não caíam sem deixar marcas, e o solo sempre guardava vestígios do impacto. Por mais absurdo que parecesse, ele precisava ver com os próprios olhos. Calçou as botas antigas, desgastadas pelo tempo, e seguiu pela estrada de terra que margeava o sítio. O ar ainda carregava um frio úmido, e cada passo fazia o cascalho estalar sob os pés. Assim que se aproximou da borda da mata, a familiaridade daquele ambiente o atingiu como um reencontro incômodo. Ele conhecia cada atalho, cada trilha tortuosa, cada árvore que havia visto crescer ou tombar na juventude. Mas naquela manhã, nada pareceu acolhedor. As sombras ainda grudadas no chão pareciam observá-lo. Começou o percurso pela trilha principal, vasculhando o solo. Não havia galhos partidos, folhas rasgadas, marcas de arrasto ou terra revirada. Procurou mais fundo, percorreu áreas onde quedas eram comuns por causa da inclinação do terreno e não encontrou nada. Quanto mais caminhava, mais o silêncio o acompanhava, como se a mata estivesse segurando a própria respiração. O que o incomodou de verdade foi perceber que nem sequer havia sinais de animais, nenhum som de pássaros, nenhum farfalhar de pequenos bichos. A ausência de vida era uma afronta. Antenor ampliou a busca seguindo um antigo caminho que os lenhadores usavam para transportar toras. Avançou lentamente, examinando cada tronco. Nada. O som que o acordara parecia ter evaporado, como se nunca tivesse existido. A inquietação se transformou em irritação. Ele bateu a mão na própria perna, frustrado com o vazio de respostas. Era impossível que uma queda tão grande não tivesse deixado rastro algum. Quando decidiu voltar, uma sensação estranha o fez parar. Era como se alguém estivesse observando seus movimentos, mas não havia ninguém. Apenas o peso da mata, imensa e silenciosa, envolvendo-o com uma presença quase humana. Ele respirou fundo, tentando afastar o desconforto, mas a sensação persistiu até cruzar novamente a cerca de arame do sítio. Só ali, a pressão invisível pareceu afrouxar, como se tivesse permissão para sair. Antenor não admitiu em voz alta, nem mesmo para si, mas naquele instante compreendeu algo que o assustou mais do que o próprio estrondo. A floresta sabia que ele estava procurando respostas e parecia disposta a oferecê-las no seu próprio tempo. A noite caíra pesada sobre o
o milharal, e Miguel caminhava por entre as fileiras altas como quem atravessa um corredor antigo cheio de ecos que não pertenciam ao presente. A lanterna fraca que carregava parecia lutar para permanecer acesa, pulsando a cada passo, como se estivesse reagindo ao ambiente. O vento batia nas folhas secas de um jeito irregular, criando murmúrios que lembravam preces distorcidas, quase infantis, que se misturavam ao farfalhar natural da plantação. Aos poucos, o jovem começou a sentir que não caminhava sozinho. Havia um peso invisível no ar, algo que o observava com atenção paciente, como um predador que ainda não decidiu atacar. A cada metro percorrido, os sons se tornavam mais definidos e mais próximos. O farfalhar deixou de parecer vento e passou a soar como passos leves correndo ao seu redor. O chão sob seus pés começava a vibrar em pequenas ondas, quase imperceptíveis, mas que faziam sua pele se arrepiar. A lanterna piscou várias vezes, até que se apagou definitivamente, mergulhando-o em uma escuridão total. O silêncio que veio em seguida foi tão abrupto que fez Miguel sentir que o próprio milharal prendia a respiração para ouvi-lo. Foi nesse vazio que ele percebeu algo se mexendo atrás dele. Primeiro um estalo seco, como galhos quebrando. Depois uma sensação de presença tão intensa que fez seu corpo congelar. E então, no breve instante entre um piscar de olhos e outro, ele teve a nítida impressão de ver dois pontos vermelhos fixos entre as folhas. Não luzes refletidas, mas olhos atentos que pareciam pulsar como brasas vivas. O pânico tomou conta dele e Miguel começou a correr entre as fileiras, mas a plantação parecia se fechar ao seu redor. Os caminhos mudavam de direção, como se o milharal tivesse vida própria. Quanto mais ele tentava escapar, mais percebia a sensação de que pequenas figuras se moviam ao seu lado, acompanhando sua corrida com velocidade perturbadora, e pela forma como as sombras se deslocavam, parecia que caminhavam ao contrário, de costas para o avanço do corpo. Risadinhas abafadas, vindas de todas as direções, atravessavam o ar com um tom de zombaria cruel, ecoando como se o milharal tivesse adquirido voz. Quando finalmente alcançou a saída, Miguel sentia que aquela escuridão tinha grudado nele. Ele não tinha sido apenas perseguido, tinha sido notado, e essa era a pior parte. De volta à casa, Miguel entrou ofegante e sujo de terra, deixando pequenas marcas pelo chão de madeira. Sua mãe, Teresa, percebeu de imediato que algo terrível acontecera, não apenas pelo estado físico dele, mas pelo olhar perdido que carregava, um olhar que não tentava disfarçar o medo antigo, profundo e visceral. O cheiro de café recém-passado preenchia a cozinha, mas nem isso parecia capaz de quebrar a estranheza que se instalara no ambiente. Teresa observou o filho por longos minutos, tentando entender o que havia se aproximado dele naquela noite. Era como se Miguel trouxesse consigo um rastro invisível da mata, um rastro que fazia a casa, antes tão familiar, parecer estreita e vulnerável. Ela lembrou então das histórias que sua mãe contava quando a mata ainda era mais fechada e menos indulgente com erros humanos. Lembrou das advertências sobre espíritos protetores que não toleravam invasões inocentes, muito menos descuidos durante a noite, quando a mata pertencia a forças que não aceitavam testemunhas. A expressão de Miguel trazia justamente esse tipo de temor, o temor de quem viu algo que não deveria ver. Teresa sentiu o coração apertar ao perceber que o milharal não lhe devolvera apenas o corpo do filho, mas também um aviso. Com mãos firmes, ela abriu uma caixa antiga guardada no fundo do armário, trazendo à luz objetos que pertenciam às mulheres de sua família havia gerações, coisas que só se usavam quando a mata chamava a atenção mais do que devia. Enquanto preparava os itens, Teresa observava a janela com crescente inquietação. Parecia que o lado de fora da casa estava mais escuro que o normal, como se a escuridão tivesse peso e estivesse pressionando o vidro. Miguel, mesmo tentando se acalmar, não conseguia parar de olhar para o mesmo ponto, como se esperasse ver algo surgir dali a qualquer momento. Foi então que um ruído suave, quase imperceptível, atravessou a madeira da parede, não como um som físico, mas como uma lembrança que se materializava na cabeça dos dois. Era o mesmo sussurro que Miguel ouvira no milharal, o mesmo timbre infantil, o mesmo arrastar de sílabas que não pertenciam à voz humana alguma. A casa, de repente, parecia pequena demais para mantê-los protegidos. E Teresa, que sempre acreditou na lógica simples e rígida da vida do interior, entendeu que havia algo seguindo o filho, algo que carregava as marcas inconfundíveis do guardião da mata, algo que caminhava com os pés virados para trás e que agora sabia exatamente onde encontrá-lo. A manhã seguinte nasceu com um tipo de silêncio que não era natural para essa região. Mesmo com o sol subindo lentamente por trás das colinas, nada parecia disposto a cantar, buzinar, mugir ou se mover. As galinhas ficaram dentro do galinheiro como se pressentissem algo do lado de fora. Os cachorros não disputaram espaço na soleira da porta. Até os insetos
objetos pareciam ter se recolhido. Miguel acordou com a sensação de que o ar estava mais pesado e denso do que deveria, como se ainda estivesse respirando o mesmo clima sufocante do milharal. Enquanto caminhava pelo terreiro, percebeu que o capim estava marcado por pegadas pequenas, profundas e invertidas, como se alguém tivesse atravessado o local caminhando de costas. As marcas formavam um desenho confuso, mas seguiam um caminho bem definido em direção ao milharal. Ver aquilo fez seu estômago revirar, e ele tentou se convencer de que talvez fossem rastros de algum animal, mas a forma humana e a inversão perfeita dos pés tornavam impossível qualquer ilusão de normalidade. Aos poucos, lembranças antigas começaram a emergir em sua mente. Lembrou-se das conversas veladas entre seu pai e seu avô, sempre evitadas quando ele entrava no cômodo. Lembrou-se de menções rápidas a um pequeno bosque cortado na época em que a família expandia a plantação. E lembrou-se, principalmente, do tom pesado na voz, dos homens quando falavam sobre coisas que a mata não perdoa. Historicamente, aquela terra sempre foi produtiva, mas sempre cobrou um preço silencioso, como se exigisse respeito constante. E agora, Miguel começava a perceber que a dívida antiga que seu pai nunca discutiu em detalhes estava se aproximando de sua geração. O dia avançou lento, mas a sensação de estar sendo observado não se dissipou. De tempos em tempos, Miguel tinha certeza de ver pequenos vultos correndo entre a plantação, sombras rápidas que desapareciam antes que pudesse focar a visão. Em certos momentos, escutava risadinhas abafadas vindo de trás da palhoça ou perto do poço, como se alguém estivesse testando sua paciência e seu juízo. A cada ruído inesperado, seu corpo reagia com espasmos involuntários, como se estivesse sempre a segundos de correr novamente. No fim da tarde, enquanto tentava distrair a mente serrando madeira para consertar uma cerca, ouviu um estalo seco, vindo da mata mais fechada atrás da casa. Depois outro, e então um terceiro, que soou exatamente como o tronco de uma árvore se partindo ao meio. Era o mesmo som da noite anterior, o mesmo eco de uma queda invisível que não deveria acontecer. Não havia lenhadores na região, e todos sabiam que nenhum morador ousava entrar na mata ao anoitecer. A percepção de que aquelas quedas não eram físicas, mas sim manifestações de cobrança, fez o sangue de Miguel gelar. Ele compreendeu finalmente que o Curupira já não estava apenas observando, estava anunciando que a cobrança havia começado. Quando a noite caiu, a casa pareceu encolher sob a escuridão. Teresa acendeu todas as lamparinas disponíveis, como quem tenta afastar o inevitável, e o brilho amarelado tremulava nas paredes como se estivesse vivo. Miguel sentou-se perto da porta, ouvindo atentamente qualquer ruído que viesse da mata. O som da árvore caindo se repetiu 3 vezes, cada uma mais próxima, cada uma mais forte, como se estivesse abrindo caminho em direção à casa, derrubando barreiras invisíveis que separavam o natural do sobrenatural. A mãe reuniu objetos da caixa antiga, ramos secos, pequenos talismãs de madeira, restos de ervas queimadas e pedaços de casca de árvore que pertenciam à velha tradição familiar. O modo como ela os organizava sobre a mesa deixava claro que não era a primeira vez que se preparava para algo assim, embora nunca tivesse admitido isso. Havia nos movimentos dela uma combinação de medo, resignação e conhecimento herdado, como se compreendesse que a linhagem deles sempre esteve atrelada àquela entidade, mesmo que ninguém tivesse coragem de dizer isso em voz alta. Enquanto a noite avançava, a temperatura dentro da casa começou a cair de forma abrupta e o vidro das janelas embaçou por dentro, como se o frio estivesse entrando através das paredes. Miguel sentiu o cheiro de madeira queimada, mesmo sem fogo aceso, e o odor se espalhou rapidamente, como se algo invisível tivesse cruzado o quintal e estivesse parado do lado de fora da porta. Ele percebeu que o ar vibrava de maneira estranha, emitindo uma frequência baixa e constante, quase como um ronco distante vindo do chão. Aos poucos, as lamparinas começaram a fraquejar. A chama diminuía de forma sincronizada, como se estivesse sendo drenada por uma força externa. Teresa aproximou-se do filho e colocou sobre ele um dos talismãs de madeira. Miguel sentiu o objeto pulsar, como se tivesse sido retirado de um organismo vivo. Aquilo trouxe um pouco de calor, mas não aliviou a sensação de que algo se aproximava lentamente da porta, como quem caminha sem pressa, sabendo que ninguém tem para onde fugir. Quando o próximo estalo de árvore ecoou pela noite, foi tão forte que fez a casa tremer. O som veio acompanhado de uma vibração que percorreu o chão inteiro, fazendo a mesa ranger e os talheres tilintarem. Miguel soube, naquele instante, que o Curupira não estava apenas repetindo um aviso. Estava reencenando a queda das árvores que seu pai havia derrubado décadas antes, reproduzindo cada impacto como se fosse uma recordação dolorosa que precisava ser revivida antes do acerto final. A dívida não era apenas antiga, era pessoal, e agora
caminhava diretamente em direção a eles. A madrugada chegou com uma espessura estranha, como se o ar estivesse saturado de algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Miguel tentou dormir, mas cada vez que fechava os olhos, sentia uma presença rondando a casa, circulando as paredes como um animal que estudava o melhor ponto para atacar. O som de galhos quebrando vinha em intervalos irregulares, ora distante, ora tão próximo que parecia ocorrer logo abaixo da janela do quarto. Havia também um ruído, abafado, como pequenos pés correndo sobre a terra úmida, sempre rápidos, sempre invertidos, deixando rastros impossíveis de ignorar. Antes que o sol sequer ameaçasse nascer, Miguel decidiu sair para inspecionar o que estava acontecendo. Caminhou até a porta com passos duros, ciente de que sua atitude era menos um gesto de coragem e mais uma necessidade urgente de enfrentar a realidade que se aproximava. Assim que abriu a porta, sentiu o cheiro forte de madeira recém-partida, misturado a um odor mais denso, semelhante ao de terra molhada após uma queimada. O chão em frente à casa estava marcado por mais pegadas viradas ao contrário, desta vez em maior quantidade, como se pequenos grupos tivessem cercado a casa durante toda a noite. Ao seguir as marcas, Miguel percebeu que elas criavam um caminho tortuoso, conduzindo em direção ao trecho mais antigo da propriedade, onde antes existia o bosque que seu pai havia destruído. A região, embora abandonada há anos, parecia diferente naquela manhã. A neblina se acumulava mais espessa ali, formando uma camada que escondia o chão e fazia os troncos queimados emergirem como ossos gigantes enterrados pela metade. O silêncio era tão absoluto que Miguel podia ouvir sua própria respiração ecoando entre os restos carbonizados do passado da família. A cada passo, sentia que o ambiente apertava sua mente, como se a mata o observasse ao mesmo tempo em que lhe tirava o ar. Em alguns momentos, acreditou ver sombras se movendo entre os troncos queimados, sombras baixas e rápidas que se escondiam assim que tentava focar a visão. Uma sensação intensa de déjà-vu o invadiu quando chegou ao centro do antigo bosque. Era como se estivesse pisando no mesmo solo onde algo havia sido prometido, algo que nunca fora cumprido e agora reclamava sua conclusão. O vento soprou de repente, levantando folhas secas e fuligem, criando redemoinhos que pareciam formar pequenos vultos. Miguel sentiu uma pressão no peito, como se o ar estivesse mais pesado ali, quase sólido. Ele percebeu com uma clareza perturbadora que não estava apenas caminhando sobre ruínas, estava caminhando sobre um erro da família, da linhagem, do sangue, e agora compreendia que o Curupira não punia apenas o homem que destruiu o bosque, mas sim todos os que carregavam seu nome. Amanhã, nesse ponto, deixou de existir como uma noção comum. O tempo parecia distorcido, o sol não avançava no céu, e a luz permanecia estática, como se prisioneira do mesmo lugar. O caminho feito de sombras se tornava cada vez mais profundo, conduzindo Miguel a uma verdade que talvez ele já soubesse desde o primeiro estalo de árvore. A cobrança só terminaria quando alguém enfrentasse o coração do bosque perdido, mesmo que esse coração estivesse morto. De volta à casa, Miguel encontrou Teresa ajoelhada ao lado da mesa, cercada pelos talismãs e objetos da caixa antiga. A expressão dela carregava o peso de quem reconhecia a aproximação de algo inevitável. A atmosfera do interior da casa estava ainda mais densa do que na noite anterior, como se uma camada invisível de energia tivesse se instalado entre as paredes, tornando o ar espesso e difícil de respirar. Os objetos sobre a mesa tremiam levemente, não por causa de qualquer movimento da casa, mas por uma vibração que parecia vir de dentro deles, como se reagissem à presença que rodeava o lugar. Teresa observou o filho com um olhar que misturava preocupação e uma compreensão silenciosa. Havia no rosto dela uma certeza amarga de que o que Miguel tinha visto no antigo bosque não era apenas um sinal, mas uma confirmação. As histórias que ela ouvira da própria mãe ecoavam em sua mente. Histórias sobre pactos feitos às pressas, promessas de respeito à mata em troca de colheitas generosas e proteção para a família. No entanto, uma dessas promessas havia sido quebrada e a entidade protetora não esquecia. Ao tocar um dos talismãs, Teresa sentiu uma corrente fria subir por seu braço, como se o objeto lhe transmitisse fragmentos do passado. Uma visão rápida, quase instintiva, lhe mostrou a imagem do bosque sendo derrubado pelo pai de Miguel, acompanhado por homens que riam alto, ignorando o peso das sombras que recuavam entre as árvores. Ela viu em flashes um tronco gigante caindo sobre um pequeno santuário natural, esmagando raízes que não deveriam ter sido expostas. Viu o chão tremer, viu a mata retaliar com tempestades inexplicáveis ao longo das semanas que se seguiram. E viu o pai de Miguel, por fim, deixar o assunto morrer, acreditando que o tempo apagaria aquilo que fizera. Teresa compreendia que o tempo não apaga nada que pertença à mata. Ele apenas adormece até que o nome responsável retorne. Os estalos de árvores
árvores começaram novamente, agora provenientes de uma direção diferente, não mais da mata profunda, mas do lado da plantação, onde o terreno era mais aberto. Cada estalo fazia a casa vibrar levemente, como se estivesse sendo pressionada por mãos invisíveis. O chão parecia pulsar sob os pés de Miguel, como se o solo tivesse adquirido batimentos próprios, e por um breve instante ele sentiu o cheiro de algo queimado misturado ao odor de frutos maduros, como se o curupira estivesse se aproximando, trazendo consigo fragmentos de cada parte da terra que guardava. A casa, então, pareceu perceber a presença. As lamparinas diminuíram ao mesmo tempo, apagando partes do cômodo em pequenas sombras que se espalhavam e se moviam como se tivessem vontade própria. Os objetos da mesa tremeram mais forte, alguns caindo ao chão, enquanto o vento começava a raspar as paredes, criando um som agudo que lembrava um lamento distante. Teresa colocou a mão sobre o peito, tentando controlar a respiração, ciente de que nada poderia deter o que estava por vir. O que restava da promessa feita décadas antes estava voltando para exigir pagamento. E agora, a entidade não buscava apenas compensação, buscava equilíbrio, e equilíbrio nunca vem sem sacrifício. A presença do curupira deixou de ser sutil, agora rondava a casa abertamente, sem se esconder, como quem já não precisa fingir que não existe. Antenor e Miguel podiam sentir os olhos vermelhos observando cada movimento deles através das frestas das janelas, através das brechas das tábuas, através do próprio ar que respiravam. Não havia mais dúvida. O guardião da mata estava fazendo uma cobrança silenciosa, pesando cada dívida, cada promessa quebrada, cada árvore derrubada que jamais deveria ter caído. O velho lenhador percebeu que os sons de queda não eram aleatórios. Cada estrondo correspondia a uma árvore específica que seu pai havia derrubado décadas atrás. Era como se o curupira tivesse guardado a memória exata de cada golpe de machado, de cada tronco tombado, e agora reproduzia aqueles momentos, um por um, forçando Antenor a reviver o peso do que fora feito. A mata não apenas lembrava, ela sentia, e agora cobrava com a mesma intensidade da dor que havia sofrido. Miguel tentava entender a lógica daquele cerco. Por que o curupira não atacava diretamente? Por que essa cobrança lenta, metódica, quase pedagógica? Teresa explicou com voz cansada, de quem conhece histórias antigas demais para serem confortáveis, que o guardião da mata não busca vingança impulsiva. Ele busca equilíbrio. Quer que os responsáveis compreendam o que fizeram, sintam o peso de cada ato, reconheçam a dívida antes de pagá-la. A punição sem compreensão não restaura nada, apenas perpetua o ciclo. As noites se tornaram insustentáveis. O curupira circulava a casa em movimentos lentos, deixando pegadas invertidas por toda parte, como se estivesse desenhando um mapa invisível que só ele entendia. Os animais da região fugiram completamente. Nem galinhas, nem cachorros, nem sequer insetos ousavam permanecer. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelos estalos de árvores que continuavam ecoando a intervalos regulares, cada vez mais próximos da casa. Em uma dessas noites, Antenor teve um sonho vívido demais para ser apenas sonho. Viu-se criança novamente, ao lado do pai, observando o bosque sagrado ser devastado. Mas dessa vez, não eram apenas árvores caindo, eram criaturas da mata gritando, raízes se contorcendo em agonia, e no centro de tudo, uma figura pequena com cabelos de fogo e pés virados para trás, observando tudo em silêncio. O curupira não impediu a devastação naquele dia, apenas testemunhou e guardou cada detalhe para o momento certo de cobrar. Quando Antenor acordou, suado e ofegante, percebeu que a casa estava mais fria que nunca, e do lado de fora, parado na borda do quintal, uma silhueta pequena e imóvel observava a janela. Não se mexia, apenas esperava, porque sabia que não havia mais para onde correr. Na manhã seguinte, com o corpo pesado e a mente exausta, Antenor decidiu que precisava encontrar respostas concretas. Lembrou-se de um baú antigo que seu pai guardava no galpão dos fundos, um lugar que ele evitava desde a morte do velho, não por tristeza, mas por uma espécie de respeito involuntário, como se aquele espaço carregasse memórias que não deveriam ser mexidas. Mas agora, com o curupira literalmente rondando sua casa, não havia mais tempo para reverência. O galpão cheirava a madeira velha, ferrugem e abandono. Teias de aranha cobriam os cantos, e o chão estava coberto de poeira acumulada. No fundo, meio escondido sob uma lona rasgada, estava o baú de madeira escura, trancado com um cadeado enferrujado que cedeu com um golpe firme. Dentro, objetos que pertenceram ao pai, ferramentas antigas, fotografias amareladas e um caderno de capa de couro gasto. Antenor pegou o caderno com mãos trêmulas e começou a folhear. As páginas estavam manchadas pelo tempo, mas a caligrafia irregular do pai ainda era legível. Havia anotações sobre cortes de madeira, datas de venda, nomes de compradores. Mas em uma página específica datada de 40
50 anos atrás, a escrita mudava, ficava mais nervosa, mais apertada, como se tivesse sido escrita às pressas ou sob pressão emocional. Prometia a mata que preservaria o bosque. A tempestade passou, a família ficou segura, mas o bosque ainda está de pé. Mas Antônio me ofereceu bom dinheiro pelas toras. Dinheiro que preciso. Ninguém vai cobrar uma promessa feita ao vento. Ninguém. Antenor leu a frase várias vezes, sentindo o peso de cada palavra. Seu pai sabia. Sabia que estava quebrando um pacto e escolheu fazê-lo mesmo assim, confiando na arrogância de que espíritos da mata não cobravam dívidas de homens. Mas ele estava errado. E agora, décadas depois, a cobrança caía sobre o filho. Mais adiante, outra anotação, escrita meses depois. As coisas não vão bem. Desde que cortei o bosque, animais sumiram. Plantação não cresce direito. Ouço sons estranhos à noite. Teresa diz que estou ficando louco. Talvez esteja. Ou talvez tenha feito algo que não deveria. A última página tinha apenas uma frase, escrita com letra trêmula. Se algo acontecer comigo, não cortem mais árvores. Não vale a pena. Antenor fechou o caderno, sentindo lágrimas queimarem nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de raiva. Raiva do pai por ter sido covarde, por ter transferido essa maldição para a próxima geração, por ter escolhido dinheiro em vez de honra. E raiva de si mesmo por não ter questionado antes, por ter aceito a herança sem conhecer o custo real. Quando voltou para casa, Miguel o esperava com expressão tensa. As pegadas invertidas agora cercavam completamente a casa. O cerco estava fechado. Miguel sempre foi cético. Cresceu em uma geração que não acreditava em lendas, que explicava tudo com lógica, ciência, razão. Mas naquela tarde, enquanto tentava consertar a cerca nos fundos da propriedade, o ceticismo dele morreu de forma brutal e definitiva. Primeiro foi o cheiro, terra molhada misturada com fumaça, como se algo estivesse queimando sob o solo. Depois, o som de galhos quebrando, mas vindos de uma direção onde não havia árvores. Miguel parou o que estava fazendo e ficou imóvel, todos os sentidos em alerta. O vento parou completamente. Os pássaros, que já eram raros, sumiram, e então ele viu, entre as árvores, a não mais de 20 metros de distância, uma figura pequena observava-o. Não era humana, mas tinha forma humanoide. Cabelos que pareciam chamas congeladas no tempo, cor de brasa viva, caindo sobre ombros estreitos. Pele escura, como casca de árvore queimada. E os pés, Miguel focou nos pés, estavam virados para trás, de forma anatomicamente impossível, mas perfeitamente natural para aquela criatura. O curupira não se mexeu, apenas observou Miguel com olhos que brilhavam vermelhos como carvão incandescente. Não havia raiva naquele olhar, mas também não havia misericórdia. Era o olhar de quem conhece todas as dívidas, todas as promessas, todos os erros, e de quem tem todo o tempo do mundo para cobrá-las. Miguel sentiu as pernas fraquejarem, quis correr, mas o corpo não obedeceu. Era como se raízes invisíveis tivessem brotado do chão e segurado seus pés. Ele tentou gritar, mas a garganta estava seca demais. O curupira inclinou a cabeça levemente, como quem avalia se a presa finalmente entendeu a situação. E então, com um movimento rápido demais para ser seguido, desapareceu entre as árvores. O som que veio em seguida foi ensurdecedor. Não era uma árvore caindo, mas várias, todas ao mesmo tempo, criando um estrondo que fez o chão tremer sob os pés de Miguel. Ele caiu de joelhos, mãos cobrindo os ouvidos, mas o som não vinha de fora. Vinha de dentro da cabeça dele, como se o curupira tivesse plantado aquela memória diretamente em sua mente. Quando o silêncio voltou, Miguel estava sozinho, mas não da mesma forma que antes. Agora ele sabia. Sabia que o curupira era real. Sabia que a dívida era real. E sabia, com uma certeza que gelava o sangue, que a cobrança estava apenas começando. Ele voltou para casa cambaleando, rosto pálido, olhos arregalados. Antenor o recebeu na porta e não precisou perguntar. A expressão do neto dizia tudo. O ceticismo tinha morrido. Agora só restava o medo. A mata começou a avançar, literalmente. Durante a noite, enquanto Antenor, Miguel e Teresa permaneciam acordados dentro da casa iluminada por lamparinas que ameaçavam se apagar, raízes começaram a romper o solo do quintal. Não eram raízes comuns, que crescem devagar ao longo de anos. Eram raízes famintas, rápidas, que se moviam como serpentes sob a terra, quebrando pedras, rachando o chão, aproximando-se da casa com intenção deliberada. Miguel observou pela janela, incrédulo, enquanto uma raiz grossa emergia perto da cerca e se esticava em direção aos alicerces da casa. Era como assistir um organismo vivo, consciente, seguindo ordens de algo maior. A mata não estava apenas cercando a propriedade, estava reconquistando o território que havia perdido décadas atrás, expulsando os invasores que ousaram desafiar seu equilíbrio. Os estalos de árvores agora eram constantes, formando uma sinfonia assustadora que nunca parava. Cada som ecoava dentro da casa, fazendo as paredes vibrarem, os copos tilintarem nas prateleiras, o chão tremer sob os pés. Era como se a casa estivesse
estivesse sendo sitiada por um exército invisível que não precisava de armas, apenas de paciência e força da natureza. Teresa tentava manter a calma, mas até ela, que sempre foi a mais forte emocionalmente, começava a mostrar sinais de desespero. Os talismãs que havia espalhado pela casa não estavam mais funcionando. O Curupira era poderoso demais, antigo demais, conectado demais à própria essência da mata. Aqueles objetos podiam afastar espíritos menores, mas não o guardião supremo. Antenor sentiu naquela noite que tinha chegado a um ponto de não retorno. O cerco estava fechado. Não havia mais para onde fugir. A estrada que ligava a propriedade à vila mais próxima estava bloqueada por árvores caídas. Árvores que definitivamente não tinham caído sozinhas. As janelas da casa mostravam apenas escuridão densa, como se a própria noite tivesse se solidificado ao redor deles. E então, no auge da madrugada, o silêncio voltou. Abrupto, total. Os estalos pararam. As raízes pararam de se mover. O vento parou de soprar. Era como se a mata estivesse prendendo a respiração, aguardando algo. Antenor entendeu o que era. O Curupira tinha dado tempo suficiente para eles compreenderem a gravidade da dívida. Agora queria uma resposta. Queria que alguém desse o próximo passo. E todos na casa sabiam quem deveria ser esse alguém. O velho lenhador olhou para o neto, depois para Teresa. Não precisou dizer nada. O peso em seus olhos falava por ele. Era hora de enfrentar o passado. Era hora de entrar na mata. O chamado veio na forma de um som que não era som. Era mais profundo que isso. Uma vibração que atravessava o corpo, os ossos, a própria alma. Antenor sentiu primeiro no peito, depois na base do crânio, como se algo antigo e poderoso estivesse puxando-o para dentro da mata. Não era um convite, era uma convocação. E ignorá-la não era uma opção. Ele se levantou da cadeira onde estava sentado, movendo-se quase automaticamente, como se seu corpo soubesse o que fazer antes mesmo que sua mente decidisse. Miguel tentou segurá-lo, mas Antenor balançou a cabeça. Isso é comigo. Sempre foi. O neto recuou, respeitando a decisão, mas o medo nos olhos dele era palpável. Teresa não disse nada. Apenas entregou ao velho lenhador um dos talismãs mais antigos da caixa. Um pequeno pedaço de madeira esculpido com símbolos que nem ela sabia interpretar completamente. Não era proteção, era reconhecimento. Um sinal de que ele ia respeitosamente, não como invasor, mas como devedor consciente. Antenor colocou o talismã no bolso, vestiu o casaco surrado e caminhou até a porta. Quando a abriu, a mata estava diferente. A escuridão que antes parecia hostil, agora tinha uma qualidade quase magnética, puxando-o para dentro dela. O chão sob seus pés vibrava levemente, como se a própria terra estivesse viva e consciente de sua presença. Ele começou a caminhar, seguindo um caminho que não existia fisicamente, mas que se revelava passo a passo, como se a mata estivesse guiando-o. As árvores ao redor pareciam se inclinar levemente em sua direção, não ameaçadoras, mas atentas. Era como atravessar um corredor de testemunhas silenciosas que aguardavam o desenrolar de um julgamento antigo. Quanto mais se afastava da casa, mais Antenor sentia o peso do passado. Memórias que não eram suas, mas de seu pai, começaram a invadir sua mente. Viu o bosque sagrado antes da devastação, um lugar de beleza intocada, onde a mata respirava com paz e equilíbrio. Viu o primeiro golpe de machado, a primeira árvore caindo, o primeiro grito silencioso da floresta ferida. E viu o Curupira, jovem e impassível, testemunhando tudo sem interferir, porque a escolha humana sempre teve consequências. O caminho começou a descer, levando-o para uma parte da mata que ele não reconhecia, embora conhecesse aquela terra havia décadas. Era como se estivesse entrando em um lugar que só existia para aqueles convocados. Um lugar entre o mundo dos vivos e algo mais antigo, mais profundo. E no coração dessa descida, Antenor sabia. O Curupira o esperava, não com raiva, mas com justiça. A floresta mudou completamente. Não era mais a mata que Antenor conhecia, aquela que ele havia percorrido durante décadas com machado e serra. Era uma versão mais densa, mais antiga, como se tivesse voltado no tempo ou entrado em uma camada oculta da realidade. As árvores eram maiores, mais retorcidas, com troncos cobertos de musgo brilhante que emitia uma luz fraca e esverdeada. O ar estava carregado de umidade e de um cheiro que misturava terra, folhas apodrecidas e algo indefinível, talvez a própria essência da vida vegetal. Antenor continuou descendo, seguindo o caminho que se abria à sua frente como se fosse traçado por mãos invisíveis. Cada passo fazia o chão ceder levemente, como se estivesse caminhando sobre raízes entrelaçadas em vez de solo comum. Sons estranhos ecoavam ao redor, rangidos de madeira, sussurros que pareciam vozes distorcidas, o farfalhar de folhas mesmo sem vento. Em certos momentos, ele via sombras rápidas se movendo entre as árvores. Não eram animais comuns, eram vultos pequenos, ágeis, que corriam com os pés invertidos, deixando
rastros impossíveis. O Curupira não estava sozinho. Havia outros guardiões, outras entidades menores que protegiam a mata e que agora observavam a descida do velho lenhador com curiosidade e desconfiança. A sensação de estar sendo julgado era avassaladora. Cada árvore parecia ter olhos, cada galho parecia se inclinar para observá-lo melhor. Antenor sentia o peso de todas as árvores que seu pai havia derrubado, de todas as promessas quebradas, de todo o desrespeito acumulado ao longo de gerações. Não era apenas sobre ele, era sobre a linhagem inteira, sobre a escolha humana de explorar sem medir consequências. O caminho se estreitou ainda mais, forçando-o a passar entre troncos apertados que pareciam querer segurá-lo, testá-lo. Galhos baixos arranhavam sua pele, raízes emergiam do solo, tentando tropeçá-lo. Mas Antenor seguia em frente, porque desistir agora significaria condenar não apenas a si mesmo, mas Miguel, Teresa e talvez todas as gerações futuras da família. Finalmente, após o que pareceu horas, mas pode ter sido apenas minutos, a floresta se abriu em uma clareira, e ali, no centro, estava o que restava do bosque sagrado. Não era mais um lugar de beleza, era um cemitério de troncos queimados, raízes retorcidas, terra ressequida, um monumento à destruição. E no meio daquele cenário desolador, pequeno, mas impossível de ignorar, estava o Curupira. Ele não disse nada, apenas observou Antenor com aqueles olhos vermelhos que pareciam ver não apenas o homem, mas tudo que ele carregava. O julgamento estava prestes a começar. O bosque que Antenor contemplava não era apenas destruído, era ferido. Cada tronco carbonizado parecia pulsar com uma dor residual, como se a memória do fogo ainda estivesse gravada na madeira. As raízes, em vez de seguirem padrões naturais, cresciam retorcidas, formando nós impossíveis, como se tivessem tentado escapar de algo e falhado. O solo era cinza, estéril, incapaz de gerar nova vida mesmo após décadas. Antenor se ajoelhou, tocando a terra com as mãos trêmulas. Estava fria, inerte, morta, mas quando seus dedos penetraram alguns centímetros, sentiu uma vibração fraca, como um pulso distante. A mata não estava completamente morta. Estava apenas esperando o pagamento da dívida para poder renascer. O Curupira começou a se mover lentamente ao redor da clareira. Cada passo que dava com os pés invertidos parecia reverberar no solo, criando ondas de energia que faziam as cinzas se erguerem levemente. Ele não falava, porque sua linguagem não era feita de palavras, era feita de imagens, sensações, memórias que invadiam a mente de Antenor sem pedir permissão. O velho lenhador viu tudo, viu o dia em que seu pai trouxe homens para cortar o bosque, viu as árvores caindo uma após a outra, cada queda ecoando como um grito mudo, viu o Curupira observando de longe, imóvel, registrando cada golpe, cada traição, cada promessa quebrada, e viu o momento em que o último tronco caiu, quando a balança do equilíbrio natural se rompeu de forma irreversível. Mas não eram apenas memórias visuais. Antenor sentiu a dor, sentiu como se cada árvore cortada fosse um pedaço de sua própria carne sendo arrancado. Sentiu a traição da promessa quebrada como uma ferida que nunca cicatrizou. E sentiu, acima de tudo, a paciência infinita do Curupira, a disposição de esperar décadas, gerações, até que o momento certo de cobrar chegasse. Quando as visões cessaram, Antenor estava de joelhos, suor escorrendo pelo rosto, respiração ofegante. O Curupira parou na frente dele, tão próximo que o velho podia sentir o calor emanando dos cabelos de fogo. Pela primeira vez, a criatura abriu a boca, e de lá saiu um som que era menos voz e mais eco de 1000 vozes da mata falando ao mesmo tempo. A dívida precisa ser paga, não com sangue, com equivalência. Antenor ergueu os olhos, encontrando o olhar vermelho do guardião. Entendeu então que não seria uma punição simples. O Curupira não queria vingança, queria restauração. E restaurar o que foi destruído exigia sacrifício proporcional. O preço seria alto, mas não havia mais volta. O Curupira estendeu a mão, pequena, mas carregada com a força de séculos de proteção da mata. Antenor olhou para aquela mão como se olhasse para o próprio destino. Não havia misericórdia ali, mas também não havia crueldade gratuita. Havia apenas equilíbrio. A lei antiga da floresta que dizia: tudo que é tirado deve ser devolvido, tudo que é destruído deve ser reconstruído, tudo que é prometido deve ser cumprido. Antenor respirou fundo e tocou a mão do guardião. No instante do contato, uma corrente de energia atravessou seu corpo. Não era dor física, mas algo mais profundo, como se cada célula sua estivesse sendo avaliada, pesada, julgada. O Curupira estava medindo não apenas a dívida do pai de Antenor, mas a dívida de toda a linhagem. Cada árvore cortada, cada animal caçado desnecessariamente, cada promessa quebrada ao longo de gerações. O peso era esmagador. Imagens começaram a se formar na mente de Antenor. Viu o bosque sagrado como era antes da devastação, um lugar de harmonia perfeita, onde a mata respirava em sincronia com o mundo
espiritual. Viu os espíritos que habitavam aquelas árvores, pequenas entidades de luz que dançavam entre as folhas. Viu o equilíbrio delicado que mantinha aquela área protegida por séculos. E então viu a destruição. Viu cada golpe de machado não como um ato mecânico, mas como uma violação direta daquele equilíbrio. Viu os espíritos fugirem gritando em silêncio. Viu a terra perder sua vitalidade. Viu o Curupira, sozinho em meio às cinzas, fazendo um juramento silencioso. A dívida seria cobrada, mais cedo ou mais tarde. Quando as visões cessaram, Antenor estava tremendo. O Curupira finalmente falou, e dessa vez as palavras eram claras, embora ainda ecoassem com múltiplas vozes. Para restaurar o que foi destruído, você deve oferecer parte de si, não sua vida, mas sua força vital. Anos de sua existência, memórias, aquilo que te faz humano. Antenor compreendeu. O guardião não queria matá-lo. Queria que ele participasse da restauração, dando de si mesmo para que a mata pudesse renascer. Era um sacrifício justo, proporcional ao dano causado. E ao aceitar, ele não apenas pagaria a dívida do pai, mas também quebraria o ciclo que poderia se repetir com Miguel e as gerações futuras. Sem hesitar, Antenor acenou. Faça o que deve ser feito. O Curupira colocou a mão sobre o peito do velho lenhador e começou a extrair. A sensação foi de esvaziamento, não como perder sangue, mas como ter a própria essência sugada para fora do corpo. Antenor sentiu sua força vital sendo drenada em ondas, cada onda levando consigo pedaços de si mesmo. Memórias começaram a se desfazer, não completamente, mas ficando embaçadas, distantes, como sonhos esquecidos ao acordar. Ele viu flashes de sua juventude, de momentos com a família, de dias trabalhando na mata, e todos eles começaram a perder nitidez. Mas junto com essa perda, algo mais aconteceu. A energia que o Curupira extraía de Antenor não desaparecia. Ela fluía para o solo da clareira, penetrando a terra cinza e estéril, e onde essa energia tocava, algo começava a acontecer. Pequenos brotos verdes emergiam, tímidos no início, depois mais fortes. Raízes que antes estavam retorcidas começavam a se alinhar, buscando profundidade. A cor voltava à terra, um tom marrom saudável substituindo o cinza morto. Antenor viu tudo isso através de uma névoa crescente. Seu corpo envelheceu de forma abrupta. Cabelos ficaram mais brancos, pele mais enrugada, costas mais curvadas. Cada ano que ele perdia era um ano que a mata ganhava. Cada memória que se apagava era um pedaço de vida que retornava ao bosque. Era doloroso, mas também tinha uma beleza estranha. Pela primeira vez em sua vida, Antenor sentia que estava dando algo de volta em vez de apenas tirar. O processo durou horas, ou talvez minutos. O tempo havia perdido sentido. Quando finalmente terminou, o Curupira soltou o peito de Antenor e o velho desabou no chão ofegante, exausto além de qualquer limite que conhecia. Mas quando ergueu os olhos, viu a transformação. O bosque não estava completamente restaurado. Isso levaria tempo, talvez décadas, mas estava vivo novamente. Pequenas árvores brotavam onde antes só havia cinzas. Flores silvestres coloriam o solo. O ar, que antes era pesado e morto, agora carregava o cheiro de vida renovada. A mata havia começado a respirar novamente. O Curupira se ajoelhou ao lado de Antenor e pela primeira vez havia algo parecido com respeito em seus olhos vermelhos. A dívida foi paga. O equilíbrio começa a ser restaurado. Você deu o que devia. Agora a mata te liberta. Antenor tentou sorrir, mas mal conseguia manter os olhos abertos. Seu corpo estava fraco, envelhecido, mas sua consciência estava estranhamente em paz. Ele havia pago. A maldição estava quebrada. Miguel estaria livre. Tudo o que restava agora era voltar para casa, se conseguisse. Antenor não se lembrava de ter saído do bosque. Sua memória do retorno era fragmentada, como pedaços de um sonho que insiste em escapar ao despertar. Lembrava-se de ter cambaleado entre as árvores, apoiando-se em troncos para não cair. Lembrava-se de que a mata, antes ameaçadora, agora parecia deixá-lo passar sem resistência, como se reconhecesse que ele havia cumprido sua parte. Lembrava-se da luz fraca do amanhecer, finalmente rompendo entre as copas, guiando-o de volta para o mundo dos vivos. Mas, quando finalmente cruzou a cerca de arame que marcava a borda de sua propriedade, Antenor não era mais o mesmo homem. Seu corpo tinha envelhecido drasticamente, as costas estavam mais curvadas, as mãos tremiam constantemente e cada passo exigia um esforço monumental. Era como se tivesse envelhecido 20 anos em uma única noite, e talvez tivesse. Miguel o viu primeiro. Estava na varanda, esperando ansiosamente, e quando avistou a figura cambaleante do avô, correu em sua direção. O choque no rosto do jovem era visível. Ele mal reconhecia o homem que havia entrado na mata horas atrás. Antenor parecia ter sido consumido por dentro, esvaziado de algo essencial. Vovô, o que fizeram com você? A voz de Miguel tremia. Antenor tentou responder, mas as palavras não vinham facilmente. Era como se
se parte de sua capacidade de comunicação tivesse sido levada junto com a força vital. Finalmente, com grande esforço, conseguiu murmurar: paguei. A dívida está acabado. Teresa apareceu na porta e, ao ver Antenor, levou a mão à boca, contendo um grito. Ela sabia instintivamente o que havia acontecido. Havia histórias antigas sobre pessoas que faziam pactos com a mata, que ofereciam parte de si mesmas para restaurar o equilíbrio. Mas essas histórias sempre tinham um final melancólico, porque o que era dado nunca voltava inteiro. Eles ajudaram Antenor a entrar na casa. Deitaram-no na cama. Ele estava exausto, mas também em paz de uma forma que há muito tempo não experimentava. Não havia mais estalos de árvores ecoando na noite. Não havia mais pegadas invertidas cercando a casa. Não havia mais a presença opressiva do curupira rondando cada canto. A cobrança havia terminado, mas o preço tinha sido alto. Antenor sentia que parte dele havia ficado na mata, entrelaçada com as raízes das novas árvores, alimentando o renascimento do bosque sagrado. Ele não estava completamente humano mais. Estava dividido entre dois mundos. E talvez, pensou ele antes de adormecer, fosse exatamente assim que deveria ser. Os dias que seguiram foram de recuperação lenta e silenciosa. Antenor permaneceu na cama durante a primeira semana, seu corpo fraco demais para fazer qualquer coisa além de respirar e dormir. Mas algo notável acontecia ao seu redor. A casa, que antes parecia sufocada pela presença da mata, agora respirava com tranquilidade. O ar estava mais leve. Os sons voltaram. Pássaros cantavam novamente. Insetos zumbiam nas flores do quintal. Até os cachorros retornaram como se sentissem que o perigo havia passado. Miguel percorreu a propriedade várias vezes, verificando se as pegadas invertidas ainda estavam lá. Mas todas haviam desaparecido, como se nunca tivessem existido. A mata havia recuado para suas fronteiras originais, não mais avançando sobre o terreno. As raízes que tinham começado a invadir o quintal agora estavam retraídas, enterradas novamente sob a terra. A vizinhança também notou a mudança. Dona Ercília, a velha que sempre soube das histórias, apareceu na casa trazendo caldos e chás. Ela olhou para Antenor com uma expressão que misturava pena e respeito. Você fez o que precisava ser feito. A mata reconhece isso. Agora vai deixar sua família em paz. Antenor apenas acenou, ainda incapaz de falar muito, mas seus olhos transmitiam gratidão. Ela entendia, sempre entendeu, porque histórias como essas não eram raras no interior, apenas eram raramente discutidas abertamente. O folclore existia não como fantasia, mas como memória viva de pactos antigos e consequências reais. Conforme as semanas passaram, Antenor começou a recuperar pequenos fragmentos de força. Conseguia sentar-se sozinho, depois caminhar até a varanda, depois até o quintal, mas nunca recuperou completamente o que havia perdido. Sua memória tinha buracos, nomes esquecidos, rostos embaçados, momentos importantes da vida que agora pareciam sonhos distantes. Era como se parte de sua história pessoal tivesse sido apagada para que a história da mata pudesse ser reescrita. Miguel assumiu a responsabilidade de cuidar da propriedade, mas fez algo que o avô nunca teria feito antes. Estabeleceu limites claros com a mata. Não mais invasões, não mais cortes desnecessários, não mais desrespeito. E em troca plantou árvores na borda da propriedade, oferendas voluntárias que mostravam boa fé. Curiosamente, a plantação começou a prosperar como nunca antes. As colheitas eram abundantes, os animais saudáveis, a terra generosa. Era como se a mata, satisfeita com o pagamento da dívida, agora oferecesse bênçãos em vez de maldições. O equilíbrio havia sido restaurado, e com ele veio o silêncio. Não o silêncio opressivo da cobrança, mas o silêncio tranquilo da paz. Meses depois, quando o outono pintou a mata com tons de dourado e vermelho, Antenor finalmente sentiu-se forte o suficiente para caminhar até a borda da floresta. Não entrou. Sabia que nunca mais deveria entrar profundamente, mas ficou ali, na linha que separava o mundo humano do mundo da mata, observando. O bosque sagrado, que ele havia visto renascer naquela noite de sacrifício, agora era visível mesmo de longe. Jovens árvores cresciam vigorosamente, suas copas alcançando o céu com uma força que desafiava o tempo perdido. Flores silvestres cobriam o solo, e o canto dos pássaros ecoava com uma alegria que parecia dizer: voltamos para casa. Miguel juntou-se ao avô, ficando ao seu lado em silêncio respeitoso. Depois de um tempo, o jovem falou: vou ensinar isso aos meus filhos, sobre respeito, sobre consequências, sobre dívidas que atravessam gerações. Antenor acenou, satisfeito. Era exatamente isso que precisava acontecer. O legado não podia ser apenas a dívida paga, mas também a lição aprendida. As gerações futuras precisavam saber que a mata não era apenas recurso a ser explorado. Era a entidade viva, consciente, que merecia reverência. Dona Ercília, que visitava frequentemente agora,
trouxe uma notícia curiosa. A vila inteira estava comentando sobre como a região parecia mais saudável. Menos doenças, melhores colheitas, até o clima parecia mais equilibrado. Ninguém sabia exatamente por quê, mas os mais velhos sussurravam sobre a antiga lenda do guardião da mata e como talvez finalmente a paz tivesse sido feita. Antenor nunca contou os detalhes completos do que aconteceu naquela noite. Alguns segredos eram sagrados demais para serem transformados em palavras, mas todos que o conheciam percebiam a mudança nele. Não era apenas o corpo envelhecido, era uma sabedoria nova, profunda, como se tivesse tocado algo além da compreensão humana comum e voltado, transformado. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e púrpura, Antenor viu uma pequena sombra se mover entre as árvores distantes, pés invertidos, cabelos que brilhavam como brasa ao crepúsculo. O Curupira. Ele estava lá, observando, garantindo que o equilíbrio continuaria sendo respeitado. Por um breve instante, seus olhares se encontraram através da distância. Não havia mais hostilidade, apenas reconhecimento mútuo. Antenor havia pago sua dívida, e o Curupira havia cumprido seu papel de guardião. Agora ambos podiam existir em paz, cada um em seu mundo, conectados pela promessa finalmente cumprida. Antenor virou-se e caminhou de volta para casa, Miguel ao seu lado. A mata continuaria ali, eterna e vigilante, e enquanto houvesse respeito, haveria paz. Mas se algum dia outra promessa fosse quebrada, bem, o guardião nunca dormia, e sua memória era longa como as raízes das árvores antigas. Se essa lenda te impactou tanto quanto impactou a mim, deixe seu like agora. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais histórias intensas como essa. E me conta aqui nos comentários, você acredita que uma pessoa pode realmente mudar? Luiz merecia uma segunda chance? Deixe sua opinião. Eu leio todos os comentários. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias que vão te arrepiar. E antes de ir, de onde você está assistindo? Comenta aí. São Paulo, Rio, outro estado, outro país? Adoraria saber onde está nossa comunidade. Valeu demais pela sua presença. Até o próximo vídeo.